Planeta, Terra, cidade, Tóquio. Como em todas as metrópoles do mundo, Tóquio se encontra hoje em desvantagem contra o maior inimigo do homem, a poluição. Tá achando que esse discurso é dos anos 2000? Negativo. Ele é do começo da década de 1970 e é de um seriado que marcou época e com muito prazer hoje nós vamos falar sobre ele. Spectreman. Vamos lá! Senhoras e senhores, bem-vindos à Ponte de Comando. Em 2 de janeiro de 1971, estreava no Japão pela Fuji Television Spectreman, um seriado que por diversas razões marcou época, um seriado à frente do seu tempo, um seriado que com certeza não é para quem está acostumado com a estética colorida de outros tipos de tokusatsu, tipo Power Rangers. Tá, ok, eu sei. A afirmação pode parecer bastante pedante, bastante arrogante. Mas vamos lá, vamos aos fatos. Oh, Spectreman! A história de Spectreman começa lá no distante planeta Epsilon, lar dos simioides, no qual o Dr. Gore, um cientista brilhante, resolve dar um golpe de Estado. Porém, esse golpe de Estado não dá muito certo e o Dr. Gore, com a ajuda do General Caras, consegue fugir. E fugir para cá, para o nosso planetinha, a Terra. Vendo tudo aquilo, um grupo de vigilantes espaciais, os dominantes, resolve mandar para nós um protetor, um androide capaz de mimetizar a forma humana e assim poder se passar por um de nós desapercebido. Spectreman. Muito bem, senhorita. O que quer que eu lhe mostre? Um disco voador surgindo do nada? Tá certo! Mas por que, afinal de contas, Spectreman é um seriado tão importante? O que será que difere Spectreman de todos os outros tokusatsus feitos até então e da grande maioria que foi feita depois dele? E por que, afinal de contas, no começo desse vídeo, eu disse que Spectreman não era para quem está acostumado com a estética colorida, feliz de coisas como Power Rangers? Para começar, nós temos a temática principal da história. O seriado, já na década de 1970, começo da década de 1970, ele abordava diretamente o problema da poluição. Muito antes do tema ficar algo comum dentro da cultura pop e dentro das discussões na mesa de domingo. Planeta a Terra, cidade Tóquio. Como todas as metrópoles, Tóquio se acha hoje em desvantagem na sua luta contra o maior inimigo do homem, a poluição. E apesar dos esforços das autoridades de todo o mundo, pode acontecer um dia que a terra, o ar e as águas venham a se tornar letais para toda e qualquer forma de vida. Quem poderá intervir? Spectreman! Pois logo em seu começo, o Dr. Gore, ao chegar aqui na Terra, apesar de ser o vilão da história, ele fica horrorizado com o que nós humanos estávamos fazendo com o nosso planeta. Então ele decide, lógico, não sem segundas intenções, que iria dar uma liçãozinha aos humanos que estavam maltratando tanto o próprio planeta. Aqui começa o ponto em que Spectreman diverge dos demais seriados. Muito se especula sobre a dualidade dos personagens em Spectreman. Tanto que o seriado, na verdade, nos seus 20 primeiros episódios, não se chamava Spectreman, se chamava Uchu Enchi Gori. Numa tradução livre, algo como Macaco Espacial Gore. Ou seja, o protagonista era o vilão. Essa condição só foi mudar depois do 20º episódio, quando então a série passa a se chamar Uchu Enchi Gori
versus Spectreman, só ganhando realmente o título de Spectreman a partir do 40º episódio. Ok, eu sei, você deve estar por aí se perguntando, tá, e daí? Afinal de contas, o que realmente tem Spectreman de tão diferente? Para começar, primeiro ponto, a poluição, que é a temática principal que rege a maioria dos episódios, já que o Dr. Gore fazia seus monstros a partir da poluição. Em segundo lugar, é no seriado cascudo. Talvez esse seja o melhor termo, porque volta e meia discussões morais estavam em voga no seriado. Discussões morais que muitas vezes acometiam o próprio protagonista. Discussões que debatiam problemas dentro da sociedade japonesa. Duvida? É só fazer um rápido exercício de memória e pensar, por exemplo, no episódio A Revolta dos Inocentes. Nesse episódio é debatido os abusos que professores cometem contra seus alunos dentro das escolas japonesas. Algo que até hoje existe. Claro que não tanto quanto naquela época. Mas pensa bem, um tokusatsu meteu o dedo nessa ferida no começo dos anos 70? Não. Isso é digno de nota. Fora isso, o próprio herói, ele realmente passa por questões morais volta e meia. Vide o exemplo de um episódio chamado O Exílio de Spectreman. Episódio esse que foi escrito por Kazuo Koike. Kazuo Koike? Kazuo Koike. Ele mesmo, que nos deixou algumas semanas atrás, o autor de mangás clássicos como Crime Freeman e Lobo Solitário. Em O Exílio de Spectreman, o nosso herói ele recebe a incumbência dos dominantes de matar toda uma família que estava infectada por um vírus que poderia se transformar numa pandemia e dizimar a humanidade inteira. Spectreman faz isso? Não. Lógico que não. E aí, obviamente, vem o título do episódio, o tal do Exílio de Spectreman. É Spectreman! Vai embora! Vai embora! Papai e mamãe, Spectreman! Por favor, deixe eles em paz! Eles não fizeram nada! Não faça mal a eles, por favor! Não quero que você machuque eles! Deixe eles em paz! Não posso cumprir essa missão. Não compreende? Não posso! Aqui também é preciso salientar que, a despeito de todas as dificuldades técnicas que a produção tinha, a gente tem que bater palma para o esmero com o qual eles faziam todos os cenários que, obviamente, logo depois eram sumariamente destruídos por Spectreman e pelos monstros, né? Algo que, infelizmente, pode até dizer assim, é uma memória afetiva, é uma coisa de saudade, de seja lá o que for, mas que eu sinto falta em vários tokusatsus que vieram depois, que, dentro do meu entender, foram extremamente preguiçosos ao usarem o subterfúgio fácil de levar o pessoal todo para uma pedreira, veste todo mundo e bota uns explosivos na pedreira e bota aquilo tudo para explodir e faz daquele jeito. Não vejo como vou dizer, um carinho pelo que se está fazendo da mesma forma que se fazia com Spectreman naquela época. Como Spectreman, ele flertava com diversos estilos de cinema. E isso é fácil, num exercício de memória, a gente perceber. Spectreman conseguia flertar com faroestes B, Spectreman conseguia flertar com filmes de terror, vide o grande e conhecido episódio do Vampiro Vordulac, né? Aliás, episódio esse que eu vou abrir um pequeno parêntese aqui. Vocês se lembram daquele filme O Grande Anjo Negro, protagonizado pelo sueco Dolph Lundgren? Alguém especial está chegando na cidade. E não é Papai Noel. Mais uma superprodução Paris Filmes.
Dolph Lundgren. And you go in pieces. O Grande Anjo Negro. Já perceberam o quanto que a premissa, o escopo do roteiro de O Grande Anjo Negro é parecido com o episódio do vampiro Vordulac de Spectreman? É só parar para pensar, né? Que o vampiro Vordulac era um bandido espacial que vem parar na Terra e é perseguido por um policial espacial e encontra o Spectreman aqui no meio dessa história toda, que a princípio não tem nada a ver com o problema que estava rolando, mas que acaba, por força dos acontecimentos, se envolvendo. Da mesma forma que Dolph Lundgren, lá em O Grande Anjo Negro. O Conselho Espacial me incumbiu da missão mais difícil da minha carreira. Patrulha do espaço? Sim. Por que me atacou e me forçou a vir até aqui? Foi a única forma que encontrei. Eu não entendo. Há muito tempo persigo um dos mais perigosos brilhantes do espaço que já conheci. Assassina vidas de planeta em planeta em todo o universo. Suas vítimas remontam a milhares e não há meio de detê-lo. É por isso que vim pedir sua ajuda, Spectreman. Você precisa entregá-lo a mim. Quem é ele? Vordulac, o vampiro espacial. Então é verdade. Sim, Spectreman. Além disso, o que mais falar sobre Spectreman? Bom, Spectreman é um dos seriados com maior carga de lendas urbanas que eu já vi até hoje. Algumas são verdade, outras não. Entre essas lendas, existe uma historinha que conta que Giraudan, o ator que fazia Ultraman Jack, teria feito o episódio piloto de Spectreman. Mas isso o próprio Giraudan se encarregou há alguns anos atrás de desmentir. Além disso, existe a questão da música. Porque aquela música que ficou conhecida aqui no Brasil, na verdade não é a música original composta para o seriado. Ela foi feita quando o seriado migrou para os Estados Unidos. E é uma versão autorizada de uma música chamada The First Day of Forever, de uma banda chamada The Mystic Moods Orchestra. Spectreman! Spectreman! In a flash, like a flame, faster than a plane, a mystery with the name Spectreman. Power from space, he'll save the human race, yet they'll never know the face of Spectreman. Precisamos também salientar, é óbvio, o protagonista. Poucos tokusatsus tiveram um protagonista de tamanho carisma quanto Spectreman, papel que ficou a cargo de Tetsuo Narikawa. Tetsuo Narikawa, que era um mestre em karatê e judô, e que protagonizou de forma absolutamente irretocável a figura de Kenji, quando ele estava transformado, mimetizado em humano, e Spectreman. Tetsuo Narikawa, que depois do seriado até chegou a trabalhar, fazer umas pontas em alguns outros seriados, como em Lion Man Branco e Ultraman Leo. Mas conforme o tempo foi passando, ele foi cada vez mais se afastando dessa coisa do show business e se dedicando realmente à sua grande paixão, que era o karatê. Tanto que foi um dos fundadores da Liga Nacional de Karatê do Japão. Por isso tudo, e até um pouco mais, que você pode conferir logo aqui no link, que vai te mandar direto para a matéria no blog, Spectreman se tornou objeto de grande carinho por parte dos fãs. E um seriado que com certeza inspirou muita coisa que veio após ele. Enquanto o homem for dominado pela ganância, pela ambição e pelo abuso, o mal prevalecerá, trazendo a catástrofe ao planeta. O homem deve aprender a amar a vida, a importar-se com ela, a limpar as impurezas da alma juntamente com as do ambiente. Ei, Kenji. Vamos, não fica aí sonhando. Nós temos muito o que fazer. Vamos.
Bem, galera, era isso que eu tinha para falar sobre Spectraman. Por hoje é só. E lógico, eu não podia fechar esse vídeo de outra forma. As ordens. Fui!